Cara, teve gente que se chocou com os valores que eu coloquei, né, num shorts aqui, falando dos custos de um terreno. Isso surgiu porque eu recebi uma mensagem, uma pergunta, né, por que que eu não abria um chão de Jorge em cada um dos estados brasileiros? E foi uma pergunta sincera, né, inocente, a pessoa não tem como saber as coisas, mas causou o valor que eu falei. Porque eu falei que eu pagava R$ 4.500 de aluguel para ter uma acomodação minimamente suficiente para a quantidade de pessoa que nos visita. Só que algumas pessoas falam assim, ah, mas é muito dinheiro, por que que você não paga um lugar mais barato? Primeiro, porque é difícil demais encontrar um lugar aqui em São Paulo, né, que tenha acessibilidade, tamanho, infraestrutura e que seja barato. E que o dono concorde em alugar para um terreiro. Essa é outra parte. Então a gente encontrou lá por R$ 4.500. Não é o melhor lugar do mundo, até porque é sobre loja, né? E aí o helicóptero passa aqui e como é um vlog, vai assim mesmo. É sobre loja, então o mais adequado para um terreiro é sempre no chão. Mas não dá, cara. São Paulo não dá. E falei que eu tinha um custo ali mensal também de coisas, né, de insumos, produto de limpeza, produto de higiene, papel para secar a mão, galão de água mineral, papel higiênico, o cafezinho que as pessoas tomam lá no terreiro, água, luz, as comidas que nós usamos no terreiro, velas, etc., de mais ou menos uns 4.000 a 5.000 reais. Eu arredondei tudo para R$ 10.000. Um custo mensal de R$ 10.000. Dependendo do mês, até um pouco mais. Tá? Por exemplo, agora mesmo eu tive que fazer a compra de vela de 7 dias para a deitada dos filhos da casa. Eu tive que comprar 50 velas de 7 dias, a gente compra direto da fábrica. R$ 300 no fardo. Entende? Então é muito dinheiro aí despendido dentro da nossa prática, da nossa Umbanda. Mas as pessoas perguntam mesmo isso, por que que você não abre e tal, não sei o que, não teria como financiar? Cara, sabe quanto que a gente recebe de mensalidade? Nossa mensalidade não é barata. Nossa mensalidade é R$ 150. A mensalidade dos filhos da casa não cobrem o aluguel. Até porque muitos alegam dificuldades financeiras e acabam não pagando. Então a gente sempre vai ter inadimplências na Umbanda. E se a gente vai ainda mais longe, né? Se a gente pode ir até mais longe nessa situação, você pode perguntar, mas e as doações? Que doações? A caixinha de doação, o seu Zé Pilintra da porta, cara, se der R$ 200 por mês, é muito. Mas a pessoa vai lá, ela quer que a cadeira dela esteja confortável, ela quer ter cadeira para sentar para começar. Ela quer que tenha ar-condicionado. A gente não tem ar-condicionado, a gente só tem ventiladores. E nesse calorão que está acontecendo aqui nesses últimos tempos, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, acredito que no resto do Brasil também, a gente sabe como é difícil, né, ficar num lugar sem ar-condicionado. Mas elas exigem, né? Isso aí aumenta os custos da infraestrutura e os custos da conta de luz. E aí você vai ver, as doações são mínimas. Não tem doações. Então imagina, eu tenho um custo de R$ 10.000 por mês com um terreiro, multiplicando por todos os estados do Brasil. Uns 300 mil que a gente gastaria aí brincando. Fora passagem que eu teria que me disponibilizar, né? Viagens que eu teria que fazer, tempo que eu gastaria para estar em todos esses locais. Pelo menos uma vez a cada, sei lá, mês, ano, semestre, trimestre, não sei. Tá? Não consigo nem imaginar uma logística dessa. Então é muito complicado, né? Muito complicado se a gente fosse pensar por esse viés aí de abrir outros terreiros. Mas eu queria mesmo que o terreiro aqui em São Paulo conseguisse pagar. Não consegue. Aí perguntam, mas como que você mantém isso então, Douglas? Cara, a gente mantém do nosso jeito. Hoje, basicamente, quem sustenta o terreiro de Umbanda é a Quimbanda. Então, a Quimbanda mantém a estrutura de Umbanda. Mas para todo terreiro isso é viável? Lógico que não. Eu só tenho essa condição porque eu sou uma pessoa conhecida minimamente na internet. Então as pessoas confiam no que eu estou fazendo
e me ajudam de certa forma. Ajudam naquelas, né? Eu ofereço um serviço e elas compram esse serviço, tá? Então, para vocês verem a dificuldade que é manter, né, uma estrutura de Umbanda hoje em dia. Ainda mais porque a gente ouve tanta bobagem. Já ouvi falar assim, mas você tem que tirar do teu bolso. Cara, você sabe quanto que eu me dedico para trabalhar o dia inteiro? Para eu fazer uma Umbanda boa de verdade, eu tenho que me dedicar totalmente ao sacerdócio. E eu não tenho rendimento nenhum sobre isso. E daí eu vou tirar o dinheiro da onde? Entende? Então são coisas que a gente tem que levar para reflexão antes da gente continuar falando bobagens por aí, como a gente ouve muitas pessoas falarem bobagens. É importante entender que o dinheiro não é ruim, o dinheiro não desmerece ninguém, e o dinheiro é necessário, porque nós estamos num mundo capitalista, onde o dinheiro é o grande Deus, e ele tem que ser uma ferramenta útil pra gente, tá? Então temos custos e muitos custos. Custos demais. É isso. Difícil nessa reflexão. Difícil se tocar sobre isso. E é difícil ver como fecham terreiros por aí, né? Paciência. Eu acho que uma hora a Umbanda acaba desse jeito. Saravá.